Sejam bem-vindos ao podcast São José dos Campos. Nós estamos com a segunda edição e hoje eu tenho um convidado mais especial. Todos os convidados são especiais, mas essa pessoa ela é especial porque essa cidade eu escolhi para viver. Não sou joséense, então escolhi a cidade que... Ela é uma cidade tecnológica, ela é uma cidade sustentável, ela é uma cidade que foi certificada, a cidade inteligente. E ser prefeito da cidade de São José dos Campos deve ser muito bom, né? Hoje mesmo estava comentando aqui, né, com você, antes da nossa entrar aqui no podcast, de que eu parafraseei você, né? Que você fala que bom mesmo é viver em São José, mas a depender do público que você está falando, é bom mesmo, bom é investir em São José. Deve ser muito bom, né, Anderson? Seja bem-vindo, ser prefeito de São José dos Campos. Poxa vida, obrigado, viu? Prazer estar aqui com você, Alexandra. E sempre... falar de São José dos Campos sempre tem muito orgulho, né? A gente fala que aqui São José dos Campos é uma cidade acolhedora e é uma cidade que atrai boas pessoas, né? Por isso que você escolheu vir para São José dos Campos. Obrigada. Eu também tenho a mesma história, não sou nascido em São José dos Campos, não. Vim também, sou de São Paulo, nascido em São Paulo, criado no litoral norte, em Caraguatatuba. Então, virei caiçara, né? Eu fui para lá com menos de 1 ano de idade e aos meus 13 anos foi quando eu vim para São José dos Campos. Então, tenho essa história também. Fui bem acolhido em São José dos Campos. São José dos Campos tem esse histórico de cidade acolhedora. Quando a gente fala cidade acolhedora, são as pessoas, né? Quando a gente fala bom mesmo é viver aqui, porque tem pessoas aqui que, né, fazem a diferença dessa cidade. Com essa questão do bom mesmo, a gente olha, esses dias me perguntaram, Alexandra, mas você não quer sair de São José? O seu trabalho te leva para outros lugares, por que você fica em São José? Eu falei, porque é muito bom viver em São José, né? Eu acompanhei aqui o crescimento na última década e meia. São José era uma outra cidade. Ela vem se transformando durante todo esse período e ela só fica melhor, né? Ela não tem a gente, quando olha para trás, vê realmente uma evolução bastante importante. Você chegou a falar, né? Era uma cidade considerada uma cidade dormitório, de que as pessoas vinham, passavam aqui muito pela questão do caráter da indústria, mas não viviam aqui em São José, acabavam indo embora. E isso não existe mais. Hoje as pessoas vêm para São José dos Campos e elas permanecem em São José dos Campos e trazem a família e começam a investir, começam a buscar outros meios de trazer cada vez mais pessoas para poder estar aqui em São José. Eu estou passando por um processo desse, prefeito. Quero trazer a família, mãe, vó, que está todo mundo vindo para cá. Eu falei, vocês precisam vir aqui, porque a qualidade de vida é realmente bem melhor do que a gente vê em outros. Eu falo para minha filha, de 11 anos, que aqui a gente vive realmente numa realidade diferente de outras cidades, inclusive do estado de São Paulo. Então, a gente se orgulha muito. Então, obrigada novamente pela presença aqui. A ideia aqui é fazer um papo mais descontraído. Eu queria conhecer um pouco mais, como não sou de São José, não conheço a história, inclusive do prefeito tanto, gostaria que você falasse um pouquinho por que ser prefeito de São José dos Campos, o que te levou a isso, né, a assumir essa responsabilidade. Eu vejo um pedacinho que a gente faz aqui na entidade, o quanto trabalho dá, né? E acho que isso é uma questão de alma, não é nem... Não sei o que move tanto, mas quando a gente vê, a gente está fazendo um monte de coisa. São 24 horas ligado, né? Buscando agregar, desenvolver, pensando em novas coisas para trazer. Isso eu falo por uma entidade que representa o setor industrial. Imagina com várias atividades, né? Com preocupações em várias áreas, como saúde, educação, segurança, economia. Então, o que te moveu a estar nessa posição hoje, Anderson? Olha, são vários fatores, né? Primeiro, eu tive uma oportunidade de trabalhar em outros governos. Eu vim da iniciativa privada, né? Hoje, eu sempre, com 14 anos, foi meu primeiro registro. À época podia, né, trabalhar com 14 anos. Eu fui promotor de vendas, né, de uma empresa, promotor de venda que ele vai no supermercado arrumar produto na prateleira, né? Sou da época do mercado que tinha que colocar aqueles aparadores assim na frente para o produto não cair. Hoje nem tem mais isso, aqueles monte de nome, né? Cheio de nomes, eram com os nomes nas prateleiras.
Então, essa era a minha função, trabalhei até meus 18 anos nessa mesma empresa quando eu completei meus 18 anos, eu já estava registrado na empresa, fui promovido, me tornei um dos gerentes mais jovens da empresa, do grupo PepsiCo, né, aqui no Brasil, que é a Elma Chips. Meu pai trabalhava na empresa, aliás, que foi o que, né, fez com que eu tivesse que mudar do litoral e vir para São José, porque eu não poderia trabalhar na mesma filial que ele trabalhava na empresa, né? A empresa não permitia, eu já fui dentro da empresa, eu já fui um processo ali apartado, que eles autorizaram de forma, já foi né, foi um caso único que aconteceu. Então, houve esse processo e ali eu fiquei na empresa privada, meu pai era vendedor também, então eu já tinha essa formação em casa de vendedor, né, juntamente com meu pai, mas meu pai e minha mãe tinham muitas ligações políticas, eles sempre trabalharam, sempre para candidatos políticos, meu pai e minha mãe, né, principalmente a minha mãe, muito ligada às questões políticas, fazendo campanhas, né, para governadores, presidente. Minha mãe sempre foi muito fã do Mário Covas, ela tinha ali o Mário Covas como uma pessoa que ela adorava, e essa situação sempre fui vendo de perto, acompanhando, mas era distante, né? Eu era um pouco distante. Até que em 1999 eu recebi um convite para trabalhar na Prefeitura de São José dos Campos, no governo do Emanuel Fernandes. E aí, né, eu vim. Eu tinha acabado, minha filha estava pequena, com 2 anos, eu já estava casado, né, com a minha filha, eu já tinha 4 anos de casado, eu casei muito jovem, com 18 anos eu casei, e aí ali a empresa já me trocava, né, já me mudava de lugar. Até então, quando eu era solteiro, era tudo bem, né? Depois de casado, ainda foi. Quando eu tive a filha, na minha primeira filha, quando a Mônica nasceu, já começou a ficar um pouco mais complicado, e aí eu já estava morando em Curitiba. Tinha minha casa aqui em São José, mas eu estava trabalhando em Curitiba. E aí teve uma oportunidade, falou, vamos voltar, e aí recebi esse convite do Emanuel. Falei, vamos trabalhar no escritório? Prefeitura é um escritório, né? Aí viemos trabalhar aqui, vim trabalhar num escritório. Falei, okay, para quem ficava na rua, em vendas, né, eu era gerente de vendas, eu vim para um escritório trabalhar em 99, então tive essa oportunidade de trabalhar e vir para o setor público realmente é muito diferente do setor privado. É bom que você traz uma experiência, eu pude contribuir, trazer uma experiência do setor privado para dentro da administração, né, para a administração pública, mas a administração pública também é algo que se você faz com paixão, com vontade, você realmente é o único ambiente onde você pode mudar a vida das pessoas, né? Você tem uma grande oportunidade de ajudar a mudar a vida das pessoas, né? Você tem um prefeito, tem uma grande equipe ali que trabalha junto, servidores, e é uma forma que você pode, porque são políticas públicas que são implementadas todos os dias. Então, ali para mim, me apaixonei pelaquela situação e ali trabalhei os 2 mandatos com o prefeito Emanuel, depois trabalhei os 2 mandatos com o prefeito Eduardo Cury, fui diretor, ocupei o menor cargo de comissão da prefeitura, de confiança, que é o nome, depois fui gestor de contratos, diretor de compras, diretor de saúde, secretário de administração, secretário de transporte, fui secretário de governança, até eu chegar vice-prefeito, prefeito, né? Então, eu falo que, primeiro, é muita responsabilidade. Por outro lado, tenho muito orgulho. Porque aí a cidade de São José dos Campos também tem um grande diferencial, né? A cidade tem um histórico já de DNA das pessoas serem muito trabalhadoras. Acordam cedo e dormem tarde, né? Isso já está no DNA da cidade, das pessoas. Até pelas características da cidade. Nossa cidade, ali na década de 50 que ela começou a passar num processo de transformação, quando foi doado o terreno para o DCTA, né, para o ITA vir para cá, e veio o DCTA, depois o INPE, toda essa parte tecnológica, né? As indústrias que para cá vieram, né, seja a Panasonic, seja a Hitachi, né, a Ericsson, aí começou a ver grandes empresas, Johnson, Kodak, a própria Embraer, né, para São José. Então começou a se criar um grande polo industrial. Até então, o que era São José dos Campos? Né? Um grande hospital, que só tratava de tuberculoso, que na verdade ninguém queria vir para cá. E os que aqui para cá vieram para se tratar. E muitos médicos, que aqui tinham que ter os médicos que acabavam, que tratavam dessas pessoas. Então, na verdade, as pessoas não gostavam nem de passar por São José dos Campos, porque era meio contagioso, né? E isso foi se transformando, teve essa virada, né, de página na história da cidade, foi se industrializando São José dos Campos. Na história, Taubaté sempre foi a maior cidade, ao longo dos anos isso foi se transformando, São José dos Campos se tornou a maior cidade da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então aí
né, fazendo esse histórico, tem esse DNA dessa construção que a cidade teve, das pessoas. Muitos mineiros em São José dos Campos falam que hoje tem muitos joseenses, né, porque nasceram aqui, mas são todos filhos de mineiro, grande parte filhos de mineiros, né? Então nós temos uma cidade que é muito acolhedora, que recebe muito bem as pessoas que vêm de fora, que escolhem a cidade para viver, para poder se formar, para poder constituir sua família, para poder fazer a sua carreira profissional, para montar o seu negócio. E aí, bom, e eu na prefeitura, né, tive essa oportunidade, que quando você olha para a história de uma cidade que tem essa história e você tem uma oportunidade, né, eu era vice-prefeito do Felício, o Felício, por questões de exigências legais da lei, para que ele pudesse concorrer a um cargo ao governo do Estado, era necessário que ele renunciasse. Foi uma decisão difícil para o Felício, não foi fácil. Sim. O prefeito eleito e reeleito, né, com uma boa votação, quer dizer, com a maior votação da história de São José dos Campos, e ter que renunciar. Por outro lado, né, a saída dele, eu dava confiança para ele, dei essa garantia para ele de que eu ficaria e iria cumprir todos os compromissos da qual ele fez com a população, né, do sentido mesmo, porque eu estava ao lado dele na criação do plano de governo, do plano de gestão. Então disse a ele, olha, vou fazer e entregar tudo que você se comprometeu. E vou entregar mais, né? Porque esse já é o nosso jeito, queremos fazer mais. Sim. Eu queria te fazer um parênteses aí, antes de você já engatar, porque você é igual o meu último entrevistado, ele engatou a quinta e sexta e foi falando. Se não cortar, eu também vou falando. Não, mas não é cortar, não, é só para agregar o que você está colocando. Você vai lembrar, você fez o primeiro almoço aqui no CIESP ano passado, você tinha acabado de assumir como prefeito. Tá vendo? E aí você Eu estava debutando. E eu acho que você surpreendeu, Anderson, todos que estavam presentes no almoço, né? Com tudo que você colocou ali, o que você estava atualizado, e mais do que atualizado, você estava na prática, vivenciando tudo aquilo que você estava falando, que é o que você acabou de dizer, né? Então, o Felício deixou ele fez uma gestão e depois foi reeleito para uma segunda gestão, então já tinha muita coisa construída que você participou efetivamente de tudo aquilo e pôde não só levar, né, a dar continuidade, que não é essa palavra, porque não foi uma continuidade, você está fazendo um trabalho incrível, trazer realmente essa cara Anderson. Hoje o São José tem a cara do Anderson, da gestão do Anderson, né? Felício foi um prefeito excelente, fez a gestão dos 2 anos excelente, deixou para o Anderson, e muita gente pensou, o Anderson vai dar continuidade ao que o Felício fez, mas não só isso, né? Você fez e implementou a sua marca, que eu acho que isso é o mais legal. Que tem a ver com a pergunta que eu te fiz, né? De estar nessa posição, né? O que você, como Anderson, quer deixar de legado dentro da sua gestão? Você tem aí um futuro ainda importante aí nos próximos anos, né? Mas eu acho que você já começou, você já começou a trazer essa prática, assim, esse movimento, né? A gente vê uma prefeitura muito aberta e o mundo mudou. Sim. O mundo mudou, as empresas mudaram, as cadeias de produção mudaram, né? Então, os anseios, desejos, né? Tudo. Pós-pandemia, então isso ficou durante e pós a pandemia. Vou falar pelo setor industrial. As indústrias eram fechadas, olhando para si mesmas, não participavam, não tinham a colaboração entre elas, né? Sempre pensando na competitividade delas, não da região, né, ou do país, e sim do que elas estavam vivendo por conta de um mercado diferente, né, um mercado que tinha antigo, um modelo de negócio. Hoje não. Se a gente não pensa no desenvolvimento regional, no desenvolvimento participativo e colaborativo, uma inovação aberta, que é um movimento que várias das indústrias estão fazendo, a gente não consegue desenvolver. E você, como poder público, tem trazido isso muito na prática, participando de uma reunião com o executivo que vem trazer um investimento para São José, como você também tomar cafezinho na padaria, né? Fazendo a live, que isso é muito legal, poder falar todos os assuntos. Uma vez eu comecei eu cheguei em casa, liguei, você estava falando, e depois de um tempo você estava falando ainda, então assim,
Eu falo muito. Todos os assuntos direcionados, né? Tudo que está sendo perguntado e você poder trazer isso. Então, isso é muito legal. E eu não queria te cortar, mas eu queria deixar isso, né? Colocar, né? Esse legado seu, né? A marca você já trouxe. Eu acho que é importante... Sim. Alguém que também acompanha e trabalha junto com a prefeitura, que o CESP trabalha junto com a prefeitura, te trazer também esse feedback, né? Que a marca Anderson Farias de Gestão está implementada. E aí eu queria saber o que você pensa de futuro para São José dos Campos. Tem uma, assim, complementando, né, finalizando, primeiro, e aí me tornei prefeito, né? Quer dizer, assumi uma função, muito orgulho, né, de ser prefeito de uma cidade como São José dos Campos, muita responsabilidade, mas eu tenho uma tranquilidade, a tranquilidade de que tem pessoas boas, né, dentro do time, né, você tem uma cidade bem estruturada, né, eu penso muito para fora do ponto de vista, né, de realmente ser transparente, aberto, né, de dividir tudo para que a gente possa. Ninguém faz nada sozinho. Eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, né? Nós precisamos. Hoje você tem que compartilhar conhecimento, compartilhar espaço, compartilhar recursos, né? O poder público precisa estar junto ali, ele precisa estar ao lado do empreendedor. Ele não pode estar nem à frente nem atrás. Ele tem que ser ao lado do empreendedor. Como é que se constrói uma cidade, né? É juntamente com o privado, é com o setor privado, é com a indústria. Uma cidade se faz com todos. Poder executivo, legislativo, judiciário, as igrejas, as entidades, a indústria, o comércio, o serviço, o cidadão. Cada um tem a sua responsabilidade. Nós gostamos muito de cobrar as nossas, né? A gente gosta de cobrar só o que nós temos de direito. Sim, mas nós temos muitas obrigações para fazer. Então, isso para mim é de muito orgulho e é uma oportunidade única, de poder, né, ser prefeito de uma cidade como essa, né, e poder fazer algo que realmente a gente pode mudar, né, a vida das pessoas. Então, o que eu quero deixar de legado é daqui 4 anos, é quando eu finalizar meu mandato, 31 de dezembro de 2024, esse é o primeiro, né, desse mandato, eu realmente deixar uma cidade melhor daqui quando eu peguei, né, de quando eu assumi, mas que eu deixe uma cidade principalmente com que as pessoas sintam mais orgulho, né, de viver numa cidade, delas se empoderar e falar, essa cidade é minha, eu tenho orgulho de viver. Mesmo a gente tendo muitos desafios, muitos problemas para resolver, isso nós temos, mas a gente precisa resolver os problemas em conjunto. De forma compartilhada. Então, esse é o legado que eu quero deixar, uma cidade melhor e uma cidade onde as pessoas possam dizer, né, que bom mesmo é viver aqui, bom mesmo é investir nessa cidade, bom mesmo é estudar nessa cidade, quer dizer, que realmente ela sinta orgulho da cidade. Muito legal. Como que eu queria fazer um gancho com estamos no centro das indústrias do estado de São Paulo, eu preciso falar de economia um pouquinho, não quero deixar esse podcast muito chato, porque eu acho que ele vai atender, mas o nosso público é importante a gente falar um pouco dessa visão, né? E até entender mais de como que você, Anderson, e a prefeitura enxerga o papel da indústria para São José dos Campos, né? A gente sabe que recentemente a gente fez um estudo do perfil socioeconômico e uma das informações que me chamou muita atenção, acho que eu já cheguei até a comentar com você, é que a gente percebe que é um polo industrial, sem dúvida nenhuma, mas grandes empresas, a gente tem aí 1% desse polo industrial são grandes empresas. Fala, poxa, não é muito, né? Você pensar 1% de indústria são as grandes. Mas assim, 1% representa 67% da massa salarial aqui de São José dos Campos e da região, né? Porque aqui a nossa região, ela conta São José e mais 7 cidades. É claro que o PIB está muito mais, grande parte está centralizado em São José, Caçapava, então, assim, podemos dizer que esses 60 e poucos % está realmente muito centralizado em São José dos Campos. Então, essa é uma informação que nos diz muito a respeito da cidade. Sim. E o quão importante o papel da indústria aqui para nós. E não só estou falando das grandes, eu falei do exemplo das grandes, mas porque elas puxam as médias, puxam as pequenas e puxam o serviço, outros setores que vão, consequentemente, ser incentivados, motivados pelo desenvolvimento dessa indústria. A gente tem feito um trabalho muito próximo, prefeitura, CIESP, entidades e universidades, mas nesse cenário que a gente acabei de te comentar,
Como que você vê, né, a indústria nesse desenvolvimento aqui para São José? Olha, a indústria tem um papel fundamental. Vamos falar agora desse último mês que o CAGED, né, fechou os números de geração de emprego de carteira assinada. A indústria foi a recordista em São José dos Campos. Olha que voltou, né? Falarmos, né, dessa forma, isso daí realmente já está começando a demonstrar o trabalho do CIESP, né, da qual vocês vêm fazendo juntamente às indústrias, que é um conjunto, né, de várias ações para que a gente possa ter um ambiente que favorece, que fomente, né, que há investimento. Né? Não adianta também a indústria crescer e não ter para quem vender. Não adianta a indústria produzir se ela não tem para quem, né, não tem a quem comprar. Então, você tem que ter um ambiente também favorável. Mas o mês passado, de 588 empregos que foram gerados na cidade, de carteiras assinadas, 322 foi da indústria. Foi a maior geradora de emprego, pelo segundo mês consecutivo. Junho também foi, né? Eu falo mês passado, mas foi o fechamento de julho e o fechamento de junho também foi. A indústria foi a que mais gerou emprego. E aí eu sempre digo, né? A geração do emprego da indústria foi o que você resumiu. Ela tem um salário maior. Ela já tem um salário, né? O seu piso salarial já é um pouco melhor. Isso impacta em várias outras prestações de serviço. Seja no consumo, seja na prestação de serviço, seja numa escola privada, seja num convênio médico, seja num colaborador que você contrata para trabalhar em casa. Resumindo, você tem uma outra prestação de serviço diferenciada, isso gera economia. Então, a indústria tem um papel fundamental, não só do ponto de vista, né, dela ser indústria por si só, de produzir, não, mas também de geração de emprego, geração de renda, né, de retorno de impostos para qual você possa também, que é o município, o estado, o município, fazer os investimentos. Então, ela é de suma importância, né? A indústria tem um grande peso. E na nossa cidade tem mais ainda, né? Até pelas nossas características, pelo nosso DNA, né, da indústria. Quando a gente hoje discute-se muito a situação da desindustrialização, está sendo né? A indústria está acabando, né? Não, ela está se renovando, é diferente, a indústria 4.0, mais moderna, mas ela está se modernizando, ela consegue gerar, ela tem capacidade para poder gerar outros empregos, você acaba tendo uma necessidade de qualificar uma mão de obra diferenciada, né? Você não vai ter ali, de repente, o homem do chão de fábrica da montagem, mas você vai ter que ter o cara, né, o homem ou a mulher do TI, né, da questão da robótica, você vai ter que ter ali outro tipo de ações, outras operações de entorno. Então, isso também é geração de emprego na indústria, né? Ela gera isso daí. A indústria sempre gera no seu entorno, né? Ela faz uma cadeia de distribuição de geração de emprego indireto, né? Que é diretos dela, e ela cria uma cadeia no seu entorno de empregos indiretos. Então isso é super importante para a cidade. A gente tem essa preocupação aqui, como você bem colocou, trabalhamos juntos e você faz aí um trabalho e toda a sua equipe faz esse grande trabalho com a indústria, de levar informação, dados, de ajudar, de acompanhar. Isso é super importante, né? E o município tem que manter uma cidade onde ela fomenta uma estrutura da cidade, seja na parte de mobilidade urbana, seja de uma estrutura de saúde, numa estrutura de qualidade de vida, numa estrutura de segurança, né? Quer dizer, você mantém para que as pessoas também possam, para que as empresas, para que a indústria também possa ter um ambiente, né, que ela possa se desenvolver. Então, é super importante, né? Que é favorável. Então, acho que aqui em São José nós temos o nosso aeroporto, que eu não tenho dúvida que isso vai fazer uma grande diferença para a indústria. Eu não tenho dúvida disso. É claro isso, né, Nossa, Anderson? é uma como coisa água, tão... você olhar ali o mapinha, você fala... Por que não aconteceu antes? Antes, né? Quer dizer, mas eu acho que nunca é tarde, acho que né, estamos, acho que, não tenho dúvida, estamos no melhor momento. Então, isso para a indústria, eu converso com muitas empresas, elas falam, olha, imagina isso para a questão do custo, tempo, benefício, agilidade, logística, né? Quer dizer, você realmente trabalhar, então, super importante, né? Tem um aeroporto que eu tenho certeza que vai ser uma grande alavanca de desenvolvimento, e não só para São José dos Campos. Aí tem uma outra questão, Alexandre, que cada vez mais a gente não pode viver em ilhas, né? Eu sou prefeito de São José dos Campos, e é de São José dos Campos que eu vou trabalhar, para São José dos Campos que eu vou, né, me dedicar e me dedico. Mas eu também tenho que pensar, isso não quer dizer que eu não estou olhando para fora, que eu não estou conversando com os prefeitos da região. É uma cidade que eu não estou para competir com os outros, eu estou, na verdade, para a gente poder compartilhar, para a gente poder somar. São José, a gente tem um parque tecnológico, né, de São José dos Campos, que ele é um parque que não compete com nenhum outro parque, muito pelo contrário, ele trabalha junto com os outros parques, ele se complementa em várias ações, seja de hub de tecnologia, seja de inovação, seja de mobilidade, seja do hub de desenvolvimento e inovação da saúde, não importa a área, importa que ele se complementa com qualquer tipo de outro parque que tenha sua expertise. Então,
essas ações são importantes. A indústria, né? O parque também olha muito para a indústria na questão da inovação, da questão da automação. Quer dizer, como é que a gente pode... Então, tem tem que caminhar todo mundo, ter uma certa sinergia, né? Tem que fazer nós temos aqui um grande... Né, um grande hub na cidade, e não só na cidade de São José, na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a gente tem esse grande hub de um ecossistema de tecnologia, que a indústria faz parte desse processo, né, na sua cadeia de produção. Então, é super importante, a indústria ela tem uma capacidade muito grande, como você falou, quando você compara sendo 1% da indústria, que representa 67% do salário, você vê o grande peso da qual ela tem, quer dizer, então era super importante. E o PIB per capita, né, que o estímulo que você já colocou aí, algumas coisas, né, para favorecer outros setores, enfim. É o motor, a gente fala, né, o que é a indústria? É o motor da economia. É o motor da economia. Ela vai, se ela está bem, consequentemente, tudo anda bem. Mas tem algum desafio que você vê aqui para a nossa região que te preocupa, que você acha que existem coisas que a gente possa, né, como entidade, como poder público, como universidades, cidadão, enfim, o conjunto mesmo, comunidade, poder trabalhar para melhoria? Assim... O que a gente precisa, em São José a gente faz um pouco, né, mas a gente precisa também melhorar. Primeiro, ficar conectado no mundo, né? Ficar conectado nas oportunidades que aparecem, até para que a gente possa ter uma mão de obra qualificada, né? Nós temos aqui parcerias com o Senai, com o Senac, né, com o Sebrae, né, que essa qualificação de mão de obra, preparar essa mão de obra, né? A gente fala, até na indústria também, às vezes tem essa falta dessa mão de obra qualificada, né? Quando a gente pega o que o mercado de trabalho está precisando, mas o que de fato os nossos jovens estão saindo das escolas ou das universidades, com qual que é o papel. Cada vez mais as questões dos cursos técnicos, por exemplo, eles ficam desvalorizados, na minha opinião. Por quê? Porque no Brasil nós estamos com uma cultura das últimas décadas de que se não fizer faculdade você não será ninguém. Aí não tem formação de técnicos. A indústria precisa de pessoas técnicas, bem formadas. Senai, Senac, né? Você tem várias, né, que formam. Então, a gente tem um momento ali que está tendo uma falta de uma mão de obra de capacitação e qualificação. Aqui em São José, o ano passado, nós colocamos à disposição de forma gratuita 27 mil cursos gratuitos. Esse ano nós vamos passar de 30 mil cursos, o Senai, Senac, Sebrae, né, que são os nossos parceiros para a formação, mas olhando lá para frente. A gente tem que olhar lá para frente para tentar identificar qual vai ser a necessidade do mercado, da indústria, para que a gente possa preparar essa mão de obra, né, que a gente possa qualificar. Mas, por outro lado, nós precisamos entender aqui como é que nós estamos formando os nossos jovens, né? As nossas crianças hoje, os nossos jovens, como é que nós estamos formando ele? Estamos preparando ele para esse mercado de trabalho? Quer dizer, então isso eu acho que é algo que a gente precisa cada vez mais entender, estar atento, né? E não perdermos essas questões, às vezes seja por uma falta de mão de obra ou uma indústria que às vezes ela muda de região, né? Ou ela opta por não ir não vir para a nossa região porque não tem uma mão de obra qualificada, não tem uma mão de obra que realmente ela pode contar, ela terá dificuldade. E isso vai de contra toda a história de São José dos Campos, nessa questão, falando de indústria, né? Dos institutos de pesquisa que estão aqui, que foi o marco para a gente pegar o ITA é uma grande formação de pessoas, né? São José é um grande celeiro de formação, né? De boa formação, né? De profissionais, mas também tem a boa formação de profissionais técnicos, né? Que são de cursos técnicos qualificados, seja para a indústria metalúrgica, seja, né, para qualquer tipo de mão de obra. Então é importante, acho que isso a gente precisa cada vez mais estar mais ágil, mais rápido, para que a gente possa não perder, né? Não deixar passar oportunidades. Às vezes a gente não consegue recuperar dados, né? A gente não consegue voltar atrás e recuperar, seja na geração de emprego ou na geração da própria economia. Sim. E nesse ponto que você está colocando, eu queria fazer três pontuações. Acho que é fundamental para isso, né? Eu concordo com você, capacitação talvez seja realmente a luz amarelinha que a gente precisa estar atento, como você colocou. Mas para isso a gente precisa de informação. Isso é uma coisa que, quando a gente chegou aqui, aí não a Alexandra, mas a diretoria, o conselho, que faz parte aqui do CESP, falou, poxa, a gente tem pouca informação. A gente tem muita informação, mas ela não está casada, não está organizada. Melhoramos muito, né? E muito trabalho em parceria do trabalho que a gente faz, né? Nós, comunidade. Mas acho que fez-se necessário olhar para isso com bastante cautela, né?
E esse plano de desenvolvimento, para quem até não sabe, agora estou olhando na câmera certa, para quem não sabe, o plano de desenvolvimento de oportunidades para cidades da região vem trazer isso, né, Anderson? Perfeito, isso mesmo. Vem trazer esse raio-x, é onde a gente vai, para onde a gente quer ir, onde a gente já não tinha, talvez, agora não é mais o foco. E isso vai trazer mais assertividade nas ações do planejamento né, de todo mundo. E poder montar uma governança onde a universidade, onde entidades, Parque Tecnológico, Senai, Sebrae, enfim, entidades de uma forma geral, possa contribuir com o ambiente e conseguir colocar na prática essas ações, inclusive a questão da capacitação. Nesse sentido, como eu comentei, como você sabe, a gente já falou algumas vezes, o CIESP São José dos Campos ele tem uma jurisdição que é São José mais 7 cidades. Dessas 7 cidades, a gente tem Caçapava, Jambeiro, Monteiro, Paraibuna, parte do litoral, Caraguá, Ilhabela, São Sebastião. Mas o Vale, o fundo, lá no fundo, e aqui o comecinho, Jacareí, enfim, não faz parte da nossa jurisdição. Então, o que a gente fez? Talvez isso você não saiba ainda. A gente está juntando essa turma toda para poder rodar um plano regional. Porque a gente poder realmente usar isso que você comentou, né? Vamos unir. Ninguém está aqui competindo, está todo mundo buscando colaborar. E essa informação vai ser de suma importância para que nosso planejamento possa crescer cada vez mais, né? E aí um outro ponto que eu queria comentar aí também com você, não sei se você tem conhecimento, a gente olhando para essa questão da capacitação, e eu acabo falando bastante disso, até por ser uma liderança feminina aqui na região, a gente se preocupou muito, e foi muito despretensiosamente essa ação. Foi montar um conselho feminino aqui em São José dos Campos, onde a gente chamou mulheres de indústrias da região para poder ter um lugar de conversa. E esse lugar de conversa começou a ter ações muito, muito legais e muito práticas, que foi até, inclusive, a criação do Elas da Indústria, que é um programa de capacitação para mulheres que trabalham na indústria. Então, é específico para o Vale. Agora, ele cresceu também, juntamos Jacareí ao Conselho, para que a gente possa também integrar indústrias da região, da Regional de Jacareí, mas tem o apoio das prefeituras. A São José foi pioneira no apoio, e agora a gente está tentando sensibilizar as outras prefeituras locais para que a gente possa, inclusive dentro do nosso conselho, tem as mulheres não só das entidades, mas também do poder público. Então, é uma colaboração. Eu falo que a mulherada que tem nesse conselho ela é a mulherada da boa. Resumindo a história, essa indústria apadrinhou essas mulheres, né? Apadrinhou durante 300 horas de capacitação, de segunda a sexta, com vale transporte, vale alimentação e auxílio também no parte da capacitação. E essas mulheres estão se formando agora, dia 20 de setembro, semana que vem, tem a formatura da primeira turma do Elas da Indústria. E isso é um marco muito legal, porque foram 28 vagas. Dessas 28, 2 não conseguiram concluir a capacitação. Porque, a notícia boa, arrumaram um trabalho, tiveram que não iam conseguir mais ajustar a carga horária do curso. Das outras 26 que terminaram, que estão se formando, já tiveram, eu não preciso atualizar a informação, mas a indústria que estão aqui com a gente já rodou processo seletivo, e se eu não me engano, já tem 5 meninas contratadas. Então, foram 26 formando, 28 selecionadas, 26 que terminaram a capacitação com êxito, né? Enfim, inclusive feedback que a gente teve de algumas, tipo, Nestlé já contratou, o Grupo Antolin contratou, já falando que o processo seletivo, as pessoas que participaram do RH, né? Que fez a seleção do RH, falaram que essas mulheres surpreenderam no processo de contratação. Isso demonstra isso que você falou. A gente tem entidades aqui que capacitam com maestria. Maestria. E a gente está trabalhando nesse ponto, eu contei das mulheres, porque a gente está falando de oportunidade para a mulher na indústria. E isso, tem indústrias aqui que no começo que a gente fez a pesquisa aqui no Conselho, só tinham na operação em torno de 10% a 20% de mulheres. Quando tinham. Então, a gente está falando de inclusão e oportunidade. Então, eu queria te comentar isso, porque eu acho que é um trabalho que está sendo feito em várias mãos, não é o CIESP, são várias pessoas, várias indústrias, várias entidades, e as prefeituras agora vão entrar, né? Antes o piloto foi com São José,
mas as prefeituras estão entrando também. Queria te comentar e te convidar para a formatura, porque é um marco para nós como piloto, porque a gente vai ampliar esse programa. Não, super importante, aliás. E quando a gente fala do empreendedor, né, as mulheres... a minha filha já vem de uma geração que ela não tem problema, ela se empodera de tudo. É isso aí. Né? Eu falo que já tem uma geração nova né, as mulheres mais jovens, né, minha filha 15 anos, ela já é empoderada de tudo, ela não tem problema nenhum mas isso foi uma conquista de muitas lutas, de várias, né, que foi feita ao longo de muitos anos, né, e de exemplos, né? Hoje a gente já começa a ter uma outra formação, mas isso que o CS fez, a questão da indústria, da mulher, até porque quando fala indústria, pensa o quê, né? Serviço pesado, homem, né? Tudo aquela coisa, e não é bem assim, né? Tem a questão, tem o espaço, tem a formação, tem a capacitação que as mulheres podem e devem, né, fazer. Eu acho muito bacana, algumas vezes estive com o Brigadeiro Medeiros no DCTA, e sempre quando tem ali a tropa, né, que eles chamam lá, e tem muitas mulheres. Legal, né? Ele fala, como é que mudou, né, a carreira militar, né, no caso ali da aeronáutica, como é que mudou, né, muitas mulheres. Então isso é super bacana, precisa capacitar e qualificar. E os resultados são positivos, né, porque não tem, fazem muito melhor, bem melhor. Eu tenho aqui, né, esse ano aqui eu venho muito trabalhando com a questão das mulheres empreendedoras, que são pequenas empreendedoras. A pandemia levou muitas famílias a terem que, né, se virarem do ponto de vista econômico, né, seja porque perderam o emprego ou seja porque reduziram a sua receita, né? Foi trabalhar de home office, teve que deixar de fazer algum trabalho extra, reduziu sua receita. E para não ter essa redução, teve que buscar alternativa. Então, se forma. Então, ela teve que ali se qualificar como boleira, doceira, gastronomia, fazer marmitinha, fazer bolo, fazer doce, fazer crochê, fazer paninho, fazer pintura, resumindo, né? Isso é mulheres, são as mulheres que têm essa capacidade. E eu comecei a prestar atenção nas redes sociais, porque elas também vão para as redes sociais, porque elas vão vender o produto, vender o serviço. Eu faço enfeite para festa, eu faço a festa. E nós temos um departamento de relações comunitárias, que não tem nada a ver com a Secretaria de Inovação, né? Ela até é da governança, mas começou a reunir essas mulheres, e foi através de um grupo de mulheres que tem lá no Jardim Diamante, na região leste, de que uma faz o brigadeiro, que compra o papel e a embalagem da outra, que faz o papel e a embalagem, e que a outra é design, então ela faz os gráficos. Então, assim, elas vão se ajudando, vão colaborando. As três se ajuntando, e as duas, né, elas não são sócias, mas trabalham juntas. E as três se sustentam ali, que elas conseguem levar uma renda para dentro de casa. Então, né, os pequenos empreendedores, isso é super importante, né? Então, eu tenho todo esse... eu trabalho muito nessa questão do incentivo. Eu me reúno toda semana, uma vez por semana, eu me reúno com os empreendedores, né? Que é gestão aberta é o nome. A gente fala que o nome é gestão aberta, e aí eu me reúno ou com comerciantes, né? Ou com empreendedores. Eu vi um grupo de mulheres uma vez. Eu vi que você estava rodeado, cheio de mulheres. É o maior grupo, viu? E olha, mesmo, que legal. E põe energia nisso, viu? E põe ideia. Muito legal. Mulher tem ideia por segundo, né? Ela não é que nem homem, que é uma ideia por mês, é por segundo ela tem ideia. Então, essa questão da qualificação, da capacitação, né, seja das mulheres, seja de forma geral para a mão de obra, isso é super importante, né, de inserir para o mercado de trabalho. Isso tem um resultado, né, da prestação de serviço. Uma Nestlé fala assim, tem pessoas aqui muito bem qualificadas. O que isso vai resultar? Num bom serviço que ela vai prestar, né, a própria Nestlé vai ter uma boa funcionária que vai dar bons resultados. Então, tudo isso todo mundo ganha. É isso aí. Só queria fazer, ela vai me matar. Acho que eu não vou mostrar para ela o podcast, não. Você falou da sua filha, eu vou falar da minha. Não, mãe, por que você tem que falar? Porque você falou, né, que elas nascem, elas já são empoderadas desde quando nascem, né? São já. E esse final de semana a gente estava vendo... Ela vai ser o que ela quiser, tipo assim, ela não tem crise. Não vai ter crise. Você chegou a ver um vídeo de que mulheres, quando falavam mais velhas, e elas iam desenhar, inclusive acho que foi a Bianca que mandou para mim uma vez, que elas desenhavam, que elas falavam o que ela podia ser, e ela nunca citava profissões que historicamente são masculinas. E aí você foi e aí você foi pedir para as crianças, meninas mais novas, desenhar, e elas desenhavam profissões masculinas, né? E aí esse exemplo da minha filha é que ela faz hipismo, né? Acho que todo mundo que eu converso sobre a Maria, eu falo isso. E ela está buscando formas de continuar no esporte que ela vem crescendo e se desenvolvendo.
E aí nessa última competição, teve um grande prêmio agora lá em São Paulo, e aí tinham 2 militares participando da competição. Resumindo a história, ela falou: mãe, eu quero fazer carreira militar. Eu quero fazer carreira, porque ela viu uma oportunidade ali de poder crescer e desenvolver através da carreira militar. Eu nunca imaginei que a minha filha fosse falar para mim que ela quer fazer carreira militar. Olha, eu citei lá, aqui na Aeronáutica, quando eu citei aqui do Brigadeiro Medeiros, tem muitas mulheres que, né, hoje, ele falou que hoje já representam em torno de quase 30%. Se a gente pensar há 30 anos, eu acho que era menos de 1%. Né? Então, hoje já nasce empoderada. Né? Eu também tenho a minha Maria em casa também, que é a mais nova. Eu tenho uma de 26 anos, já é advogada, formada, mas a pequena, que é pequena de 15 anos, né? Já é empoderada, já nasce, são todas. Né? Elas vão ser o que elas quiserem, elas não têm crise nem problema com isso. Vou virar a chave agora um pouquinho. Bom. Queria falar do Anderson. A gente já falou do Anderson, porquê da política, porquê de estar no lugar que está. Mas queria saber do Anderson aqui em São José dos Campos. Depois que você for o prefeito, tem alguma coisa que você não consegue fazer que você fazia antes? Não. Não? Faz tudo? Não, eu faço tudo, mas é um pouco diferente, né? Hoje eu lembro. Porque eu imagino que todo mundo queira parar para conversar, para falar. Quando você é desconhecido, você ainda passa, né? Não tem problema, mas na hora que você passa a ter um pouco mais. Né? Agora a pessoa fala assim: é o prefeito, né? Eu estava. Domingo eu fui pedalar e eu fiz um pedal de uma trilha aqui em Jambeiro. E o carro ficou num pesqueiro e nós fizemos uma trilha, tá? Quando voltou, aí tinha uma família, é um restaurante, é um pesqueiro, eu entrei lá para pegar um sorvete. Né? Imagina, eu estava descalço, de bermuda, todo, você olha o prefeito, todo sujo, tinha acabado de pedalar, um calor, tá? Enfim, resumindo. E tinha uma família, tinha umas 8 pessoas na mesa e eu vi que ficou aquele movimento meio... Né? Tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Teve uma menina falou assim, teve uma moça falou assim: é o prefeito, sim, mas eu falei: imagina que é o prefeito, você acha que é o prefeito? Então tem essa, mas enfim, super bacana, eu gosto, né, assim, enfim, atendo todo mundo. No fim eu conversei com as pessoas da mesa, né, porque aí eu ouvi falar, ela falou, eu ouvi, mas eu faço tudo, mas acaba mudando essa questão, mas eu não mudei minha rotina do ponto de vista de continuar indo no supermercado, porque em casa quem manda é minha mulher, então ela manda, a Sheila manda, eu obedeço. Ela fala que eu tenho que ir no supermercado fazer compra para eu ficar atualizado dos preços. Né? Então ela faz, eu vou no mercado. Isso já há muitos anos eu já falo. E aí depois eu fui, quando eu virei vice, eu falei: olha, agora não posso ir mais, sou vice, você vai continuar. Eu falei: agora eu virei prefeito, agora você vai continuar. Tá bom, então eu continuo. Então eu vou no mercado, quer dizer, então faço e não mudei minha rotina, até porque né, eu continuo sendo, muda minha rotina do ponto de vista de agenda, muda minha rotina, né, de menos tempo em casa. A minha família entende isso, aliás, isso eu combinei com a minha família, né, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, fase, né? Combinei com elas e falou: né, eu vou precisar e eu preciso me dedicar. Para eu me dedicar, eu preciso, né, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Elas entenderam, aliás, me ajudam, me dão força para isso. Né, isso para mim é super importante. Eu também tenho essa tranquilidade de, né, poder trabalhar, poder pensar um pouco mais, né, estar mais nas ruas, estar na prefeitura, né, e saber que em casa a família recarrega nossas energias. Que está tudo bem, e, quer dizer, que me apoia. E quando eu chego em casa, é lógico, eu também não levo, né, os problemas, né, do trabalho, vamos dizer, a prefeitura é um trabalho. Mas não adianta, eu não consigo desassociar, né? Quando a gente está todo mundo junto, a gente não consegue desassociar. As pessoas até porque a Sheila é muito parceira, né? E a Sheila é mais proativa do que eu também, do ponto de vista, né, ou seja, político, mas enfim, a gente consegue fazer, mas eu continuo fazendo, né, não abrir mão, pedalo menos, né, passeio já pedalava menos, bastante, então assim, tem algumas coisas que eu diminuí, mas eu faço tudo ali um pouquinho. E o que você gosta de fazer em São José? Sua atividade preferida aqui em São José? Em São José, eu gosto de pedalar. Eu adoro pegar a bicicleta. Porque tem umas trilhas maravilhosas. Eu gosto de pedalar, ir para a região norte da cidade. Entrar nos locais que você não chega de carro, sabe? Mas também gosto de pedalar na cidade, porque é uma hora que eu fiscalizo, viu? Eu sempre fiz, já há muito tempo, né? Desde a prefeitura, eu sempre fiscalizo. É a hora que eu fiscalizo também, né? Faço uma fiscalizada. Para um minuto, gente. 24 horas. Você dá aquela fiscalizada, né? Você está pedalando. É hora de você relaxar, você tá andando mais devagar e você repara mais numa placa, você repara num mato mais alto, você repara numa calçada, você vai reparando. Então, acaba também fazendo, aproveita ali para descansar, mas faz um pouco de trabalho também. Mais uma curiosidade. Você tem algum conselho que você recebeu de alguém
sendo do prefeito, né, como prefeito, olha, que é aquela pessoa que você fala agora, aquela pessoa que você escuta, que você fala, né, não faça isso ou faça isso, ou olhe disso dessa forma, enfim, tem alguma coisa que serve como não uma bússola, talvez uma bússola para você nortear um pouco as ações suas. A gente sempre tem, né? Eu tenho pessoas que eu admiro, tem pessoas Sim. que a gente acaba buscando, né, trilhar um caminho próximo daquilo que a gente tem de exemplo. Você tem isso? Eu tenho algumas pessoas que eu sempre procuro me aconselhar com elas também, em alguns momentos. O Felício sempre foi uma pessoa, além de, né, é um amigo, e eu sempre me aconselho com ele. O Felício tem todo um cuidado de não se meter, né, nas questões da prefeitura, mas isso, né, todos nós, a nossa escola, a minha base de escola, né, começou com o Emanuel, então ali já aprendi todas as questões, o que é público, o que é privado, políticas públicas, a boa política. Mas o Felício ele é um cara que nas horas assim me aconselho muito com ele. Legal. Da mesma forma de que quando ele deixou a prefeitura e ele falou, olha, te desejo sorte, conte comigo, né, sei da tua capacidade, e continue sendo quem que você sempre foi, não mude, que você vai conseguir administrar a cidade. Então assim, isso é uma, né, e é o mas, que Anderson, de fato, eu acho que é o de fato, né, que realmente faz você então, ser assim, o Anderson. acho que o Felício falou isso para ele, falou, porque você tem essa característica, ele já me conhece há muitos anos, né? É lógico que o cargo pesa, né? A responsabilidade pesa, né? Você tem uma questão de postura. Hoje eu sou chefe do executivo, né? Represento uma cidade como São José dos Campos, tem tudo isso também, lógico que tem essa, né? Eu tento levar da forma um pouco leve também algumas questões, né? Seja algumas questões, o que é sério, mas a gente levar também com leveza, né, ter tranquilidade para resolver, né, os problemas também. Acho que isso daí faz parte também. Hoje em dia, todo mundo já vive tanto no estresse, na correria, né, o dia podia ter 30 horas, eu sinto falta de um dia com 30 horas, 24, às vezes né, falta. Todo mundo tem hoje, né? Todo mundo hoje, quem que não tem seus compromissos, seus desejos, e hoje é tudo para ontem, né? Hoje é tudo para ontem, a gente quer tudo, né? Hoje a sociedade vive desta forma, né? Hoje é tudo muito mais rápido, as coisas acontecem muito mais rápido, no celular, no WhatsApp. Antigamente demorava meses, né? Eu ficava esperando a música que tocava em São Paulo chegar aqui, né? Ela chegava 2 semanas depois. O filme que vinha no cinema, né? O filme que vinha no cinema, a gente tinha paciência de esperar. Hoje, imagina, internet de escada. Nem foi no cinema, já apareceu no seu... Se a minha filha mais nova vivesse um momento agora de uma internet de escada, não, eles não têm noção ela do que teria infarto cardíaco com 14 anos, entendeu? Hoje, se o celular falha o Wi-Fi, é crise, né? Eu falo assim, vai ter gente, então assim, tem esse processo aí, mas eu sempre, né, tento ali me aconselhar. A Sheila sempre é uma pessoa que eu me aconselho com ela bastante, e ela também sempre ela sempre está ali do meu lado, sempre me apontando, falou, olha, você está fazendo isso, olha, presta atenção nisso. E o Felício é sempre uma pessoa que eu sempre procuro ali, né? Ele sempre procura um conselho com ele. É importante, né, a gente olhar para a história, porque a gente às vezes está tão envolvido ali que a gente não enxerga algumas coisas que estão muito claras para quando a gente tá com alguém que está de fora, né? Então é importante a gente ter isso, né? Eu confesso, já que você falou muito, né? Muito claramente e honestamente aqui, eu confesso que quando eu entrei, para mim, sempre trabalhei na área de relações governamentais, representando a indústria no governo, mas era diferente, privado, né? Quando eu entro aqui e vejo uma realidade diferente, mesmo que representando um setor dentro de uma região, para mim foi pesado, né? E eu só fui ficar feliz e leve, como você colocou, quando eu consegui também ser eu, sabe? Mostrar quem estava ali é a Alexandra, que tem esse propósito de trabalhar para ajudar. Então, é um pouco isso que você está falando, trabalhar no sentido de, poxa, faz sentido, eu escuto o que está aqui dentro. Você começa a escutar aqui dentro, né, Anderson? É verdade. Você não pode ser um personagem, né? E hoje na política, às vezes, você tem até personagens. Você não pode ser um personagem. Eu sou eu, né? Tenho aqui... Então você vai criar uma outra personalidade, né? Tenho meus valores que eu defendo, são valores da qual eu defendo, daquela que eu fui, né, eleito junto com o Felício, né, dentro da administração, o respeito com a coisa pública, a seriedade com a coisa pública, né? Quer dizer, você ser rigoroso com as questões públicas, também quando a gente fala em dinheiro, principalmente, a gente está falando de impostos, a gente está falando de recursos financeiros,
que é do cidadão, quer dizer, o respeito com o cidadão. Eu sempre falo, o cidadão, quando ele quer falar comigo também, eu dou toda atenção. Aliás, toda reunião que eu vou, eu sou a última pessoa a sair. Em todas, eu sou a última pessoa a sair. Se tem um cidadão que está lá, é porque alguma coisa está incomodando ele. Se ele quer falar, é porque alguma coisa está incomodando ele. Então, eu sou sempre o último a sair. Enquanto não tiver mais ninguém ali, falar, não tem mais o que falar com o prefeito, ok. Eu faço prefeitura mais perto de você uma vez por mês. Os portões fecham às 14 horas, eu saio 17, 17h30, 18 horas, e se tiver uma pessoa lá que queira falar comigo e vai me esperar até as 20 horas, eu vou atender essa pessoa, porque é uma forma que eu posso respeitar as pessoas, que cada um tem suas, eu falo, cada um tem os seus sofrimentos, né? E a pessoa, quando ela se coloca nessa posição de ir lá na prefeitura, né, de procurar a prefeitura, de reclamar, de fazer um documento, é porque aquela situação já está incomodando aquela pessoa, né? E você vê que as pessoas que têm problemas que incomodam, você tem pessoas que querem colaborar com a cidade. Sim. Eu sempre pergunto para as pessoas, principalmente pessoas que têm mais histórias. Hoje mesmo eu atendi um senhor hoje, né, chamado Jarbas, é uma pessoa aqui da cidade, aqui tem uma história, um senhor. Eu sempre pergunto, mas Bizia, o que o senhor está achando? O senhor acha que a cidade está no caminho certo? Eu preciso mudar o rumo da cidade? Legal. O que o senhor vê? Então eu também tento sempre pegar assim, aí são várias pessoas, né, vários amigos que nós temos, que eu encontro pessoas que são da cidade, são joseenses, ou pessoas que vieram para São José, são apaixonados por São José. Eu sempre pergunto, o que o senhor está achando? Estou indo para o caminho certo, estou indo para o caminho errado, você acha que a cidade está indo bem? O que a gente precisa melhorar? Né? E eu pergunto e quero ouvir mesmo, né, opiniões reais, né, assim, que seja realmente verdadeiro. Já finalizando nosso podcast aqui, eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que fecha um pouco tudo isso que a gente falou. A gente falou muito de propósito, muito de que move a gente, e falando de economia, falamos do Anderson, mas tem algo que também, além do propósito que a gente tem, que nos motiva, dá aquela energia que você às vezes dá, porque às vezes baixa a energia, né? Às vezes a gente fala, poxa... Né? Mas às vezes vem alguma coisa que te acende. Você já teve alguma história de alguma pessoa, cidadão, enfim, que te motivou e falou, poxa, como é legal ser prefeito e poder participar disso? Tem alguma? Eu tenho algumas histórias que são... Eu tenho algumas histórias. Primeiro, eu adoro ir em escola. Tá. Eu adoro visitar a escola. Sim. Escola, para mim, é a maior carga de energia. Futuro, né? Carga de energia. Então, adoro ir em escola. Adoro ir na casa do idoso. Aliás, em todas as minhas reuniões eu apresento lá, nas minhas apresentações eu falo da casa do idoso, eu falo que é o maior medicamento antidepressivo. Quando você estiver um pouco triste, cansado, saco cheio, vai na casa do idoso de São José, vai lá assistir uma aula de zumba, vai assistir atividades. Eu fui na casa do idoso do Satélite, ali na Avenida Andrômeda, cheguei lá umas 10 horas da manhã, estava tendo aula de zumba, tinha umas 100 pessoas dançando, e aquela energia é muito bacana, né? Tinha 2 homens, os restantes todas mulheres. Aí acabou ali, eu estava ali, eu ia falar, e uma senhora do meu lado, eu falei assim, só 2 homens? Ela falou, tá tudo morto, prefeito. Ou tá no cemitério ou tá no sofá. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora tem razão, viu? Quantos anos a senhora tem? 89 anos. Então, assim, é isso. Aí você vai lá, você vê realmente pessoas com energia, com vontade de viver, e ainda com alegre com a vida, com senso de humor. Né? Eu falo que vai na casa do idoso, você vê realmente pessoas ali que... Então, eu tenho muitas histórias, quando eu vou à casa do idoso, eu acho sensacional, quando eu converso com... Né? Eu fui no carnaval, na casa do idoso centro, é uma coisa sensacional. E por muitas vezes eu faço questão de entregar principalmente regularizações de bairros, regularização fundiária. Né? Eu tenho são muitos bairros da qual eu faço questão eu mesmo de eu vou lá na casa da pessoa para entregar, e ali é um momento que realmente você vê que a pessoa, a vida dela está naquela casa, a vida dela ela investiu ali naquele imóvel, né, que são vários fatores da qual ela comprou, por que ela comprou de forma irregular, foi enganada, foi resumindo, aí você tem várias histórias. E quando você entrega um documento daquele registrado no cartório de imóveis, para falar assim, isso aqui é seu, ninguém mais tira, você faz o que você quiser agora, você pode pegar empréstimo no banco para poder reformar, você vender, ampliar, você pode vender, financiar, é seu, ninguém mais tira. Aí você vê as mulheres, aí você fala assim, que legal, né? Isso realmente compensou, né, você fazer um esforço, né, você tendo uma regularização fundiária, né, em várias ações, pode ser na saúde, que a gente tem vários casos, várias histórias, mas assim, aí você fala assim, poxa vida, o que compensou, né, uma coisa que
né? Tá ali a vida da pessoa, que é o imóvel dela, ela investiu a vida dela. Aí muitas falam assim, agora eu vou dormir tranquila, porque eu sei que a minha filha vai ter um teto, que a minha neta vai ter um teto, quer dizer, tá, aí você ouve cada histórias, e aí isso daí realmente eu falo, olha, compensa realmente trabalhar, né? E na escola, eu acho que se eu conseguir mudar a vida, entendeu, de uma criança, né, que ela seja um bom cidadão, que eu possa ser um bom exemplo para ela como prefeito, quando eu vou lá na escola, eu já estou satisfeito também, porque eu sei que, né, fiz ali, plantei uma sementinha, né? Mas eu adoro ir nas escolas também, conversar com as crianças. Olha, eu quero agradecer muito. A sua presença foi muito legal. Obrigado. Obrigada mesmo. Eu gostei. Que Deus te proteja, continue te dando bastante energia para poder fazer isso e muito mais, como você tem feito com bastante vontade de que realmente ter uma cidade melhor, um país melhor, consequentemente, né? Um estado e um país melhor. Obrigada mais uma vez, conte com a gente sempre. Obrigado, eu que agradeço. Adorei, valeu, Alexandra. Obrigada.